Continuação do Santo Evangelho segundo São João. Naquele tempo passou Jesus à outra margem do mar da Galileia, que é o de Tiberíades, seguindo-o grande multidão, porque via as maravilhas que fazia aos que eram enfermos. Subiu então Jesus ao monte e sentou-se ali com os seus discípulos. Ora, estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. Levantando Jesus os olhos e vendo que uma grande multidão vinha a ele, disse a Filipe: onde compraremos pães para dar de comer a toda essa gente? Dizia isso, porém, para o experimentar, porque bem sabia ele o que havia de fazer. Respondeu-lhe Filipe: 200 dinheiros de pão não bastariam para que cada um deles recebesse um pequeno bocado. Disse a Jesus um de seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro: está aqui um moço que tem 5 pães de cevada e 2 peixes, mas que é isto para tanta gente? Disse Jesus: fazei assentar toda essa gente. Havia no lugar muita erva. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Tomou então Jesus os pães e, havendo dado graças, distribuiu-os aos que estavam assentados. E igualmente distribuiu os peixes, quanto eles queriam. Quando eles já estavam fartos, disse a seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que não se percam. Recolheram-nos, pois, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada, que sobraram aos que comeram. Vendo então aqueles homens o milagre que Jesus fizera, diziam: este é verdadeiramente o profeta que deve vir ao mundo. Mas Jesus, sabendo que o viriam buscar à força para o fazerem rei, afastou-se, indo a um monte para estar sozinho. Pai, do Filho e do Espírito Santo, pode sentar-se. 2 avisos. Primeiro, gostaria de lembrar que hoje é aniversário de sagração episcopal de Dom Tomás e de Dom For. Não deixemos de rezar por eles neste dia. Segundo, estão sobre um banquinho, ali à direita, vários exemplares de uma oração que recomendo que haja em cada família e que seja rezada todos os dias pelos pais de família. Ao final da missa podem pegar uma para cada família. A intenção dessa oração, peço que seja para a união entre as pessoas que frequentam o nosso mosteiro, que sejam caridosos um para com os outros, não pequem por maledicência, não ofendam uns aos outros, que perdoem interna e externamente as ofensas recebidas e reine entre todos uma verdadeira e cristã amizade, lembrando que Nosso Senhor atribui a si tudo o que fizermos ao próximo. Regnum meum non est de hoc mundo. Meu reino não é deste mundo. Caríssimos irmãos, caríssimos fiéis, Nosso Senhor não é insensível às necessidades materiais dos homens. Diante de uma multidão faminta que o seguia há dias para ouvir sua doutrina divina, ele fez o admirável milagre da multiplicação dos pães. Mas, quando o povo quis fazê-lo rei, para assim ele poder sempre beneficiar materialmente as pessoas, ele fugiu para o alto de um monte, pois a finalidade principal de sua vida na terra não era dar bens materiais aos homens, mas salvar suas almas na eternidade. Também a Santa Igreja, continuadora da obra de Nosso Senhor sobre a terra, tem como finalidade principal conduzir os homens à salvação eterna, sem por isso deixar de cuidar também materialmente de seus filhos, os quais deixam tudo para ouvir a palavra de vida eterna, da qual a Igreja é fiel transmissora. Por isso, nos bons tempos, os ricos enchiam a Santa Igreja de bens, para que estes servissem tanto ao culto divino, como para serem utilizados pela Igreja para socorrer os mais necessitados. Assim, o cuidado dos pobres, dos doentes e do ensino sempre couberam à Santa Igreja.
E foi preciso que os inimigos jurados de Nosso Senhor chegassem ao comando das nações para que esses trabalhos, que exigem caridade, dedicação e abnegação, fossem entregues a pessoas sem fé para a maior infelicidade de toda a sociedade humana. No Evangelho de hoje, vemos Nosso Senhor fugir para não ser feito rei. Mas, na Semana Santa, veremos ele dizer a Pilatos que ele é realmente rei. Como entender, então, essas duas atitudes aparentemente contrárias? A explicação se encontra na continuação do que diz Nosso Senhor a Pilatos: meu reino não é deste mundo. Nosso Senhor diz deste mundo, porque esse reino, apesar de se realizar neste mundo, não é deste mundo. Ou seja, é um reino sobrenatural, mas cuja doutrina deve influenciar todos os aspectos da vida humana, tanto de cada homem em particular, como dos homens reunidos em sociedade. E assim se realiza o reinado social de Nosso Senhor Jesus Cristo. A Santa Igreja sempre se empenhou na realização desse reinado, até que, chegando os tempos modernos, os homens da Igreja traíram sua missão e quiseram negar a Nosso Senhor o direito que Ele tem de exigir de todos os homens a sua submissão e obediência. Esse é um dos principais pontos de doutrina com que faz que não podemos trabalhar em união com os atuais hierarcas da Igreja. O objetivo deles é descristianizar do mundo, a descristianização do mundo, através do pluralismo religioso, como se isso fosse um direito natural do homem. E para que os pais de família cumpram seu dever de salvar as almas de seus filhos e assim eles perpetuem na terra o reinado de Nosso Senhor Jesus Cristo, ouçamos o que disse Nosso Senhor à irmã Amália, cujas revelações se revestem de características que garantem sua autenticidade. Ó pais, se ao menos trouxesseis uma vez por dia vossos filhos aos pés de meu sacrário, que felicidade granjearíeis para vossos amados filhos e para vós. Que filhos submissos e respeitosos, que homens cumpridores de seu dever. Adquiriríeis para vossos filhos uma felicidade imorredoura. Isso é o que vos deve preocupar. Mas, se assim não fizerdes, reinará sempre a discórdia nas nações, nas famílias, e vós chorareis a desgraça de vossos filhos e a vossa própria desgraça. Rezemos então a Nossa Senhora para que apresse o dia em que se realizará a sua promessa. Enfim, o meu Imaculado Coração triunfará e será dado ao mundo algum tempo de paz. Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.